Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria, queridos, estar aqui na noite de hoje, nesta amada igreja. Eu agradeço desde já a igreja e ao pastor Leandro pelo convite que me foi feito, de poder conhecer essa igreja, poder conhecer os irmãos, estar aqui com vocês na noite de hoje, para falar de um tema tão importante, que é falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós vamos orar e vamos passar a ouvir a palavra de Deus. Oremos, irmãos. Amado Pai, eu te louvo, Deus, por tua graça em nossas vidas. Estarmos aqui reunidos, Senhor, certamente é dom da graça do Senhor sobre nós. Obrigado por nos permitir, Senhor, estarmos aqui para ouvir falar do teu Filho, o nosso Salvador. Eu peço a Ti, ó Deus, que Cristo seja glorificado nessa noite, que Tua igreja seja glorificada na verdade da palavra. E, amado Senhor, que o Senhor nos dê a todos nós condições de ouvir, entender e crer na exposição bíblica que agora será realizada. Por isso, Senhor, abre corações e mentes neste santuário para ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito tire de nós toda distração. De forma especial, Senhor, eu rogo a Ti por mim mesmo. Tenha piedade de mim, Teu servo pecador. De tal forma, Deus, que possa expor fielmente a Tua palavra sem me desviar dela, Pai. Nem um instante sequer eu peço ao Senhor. Que Tua graça nos conduza, Senhor. Assim rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, como está posto, eu estou responsável. Muito obrigado, meu irmão. Estou aqui responsável por falar deste tema tão precioso, o Filho do Homem, o perfeito modelo de santidade da igreja. Eu estou sentido por não ter estado aqui nas 2 noites anteriores. Certamente seria muito proveitoso, não só para a minha própria vida cristã, mas para ver por onde os argumentos já foram construídos, visto que os temas estão todos ligados. Mas, queridos, eu quero convidar os irmãos a abrirem Gênesis, no seu capítulo 1, versos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, 26 e 27, irmãos. Gênesis é aquele livro que, se você está com dificuldade de achar, você vai pensar em conversar com o pastor Leandro depois, que a coisa está séria, irmãos. Ora, nesta passagem, Moisés nos diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus amados, a palavra de Deus é clara ao nos dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Há toda uma discussão sobre se esses dois termos, imagem e semelhança, significam coisas distintas ou se dizem respeito à mesma coisa. E bem, esse não é o nosso tema de palestra nessa noite. Mas a palavra de Deus é inequívoca em afirmar que o homem foi criado à imagem de Deus, homem e mulher. No capítulo 2, Moisés vai nos dar em mais detalhes esta criação. O homem feito diretamente do pó da terra, criado à imagem de Deus. A mulher, por sua vez, tirada da costela do homem, mas também criada à imagem de Deus. Então, homem e mulher, ambos criados à imagem de Deus. E sermos criados à imagem de Deus implica em várias questões, das quais também não posso me dedicar a falar, mas pelo menos gostaria de destacar que, ao sermos criados à imagem de Deus, nós somos então feitos criaturas diferentes do resto da criação. Existem questões em nós que nos distinguem
do restante da criação, e pelo menos podemos afirmar que somos distintos do ponto de vista racional, moral e espiritual. Uma vez que fomos criados à imagem de Deus, fomos criados distintos moralmente, racionalmente e espiritualmente falando. E bem, a palavra de Deus é muito clara. Uma vez que Deus terminou a criação com o ser humano, Ele olha para tudo que criou e diz: Deus, que tudo era muito bom. O homem foi criado sem pecado, o homem foi criado sem falhas, sem transgressões. Deus nos criou bons. Essa é a realidade que nos é ensinada na palavra de Deus. Criados à imagem de Deus, sem mácula e sem pecado, para então cumprirmos o bom propósito de Deus de glorificá-lo na criação, como mordomos da sua criação. Mas no capítulo 3, a Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia vai relatar a queda. O homem irá transgredir o mandamento de Deus, a lei de Deus, e a isso nós chamamos pecado. Essa é a definição bíblica de pecado. Pecar é transgredir a lei de Deus. E no capítulo 3, a Bíblia mostra que Adão irá transgredir a lei de Deus, irá cair, e todos nós com ele. Ora, apesar de sermos criados à imagem de Deus, sem pecado ou mácula, a palavra de Deus diz que nós iremos nos rebelar contra Deus. Adão irá se rebelar contra Deus como o nosso representante pactual, o nosso representante federal. E uma vez que Adão é o representante de toda a humanidade, a queda de Adão significa a queda de todos nós. Todos pecamos em Adão, como diz o apóstolo Paulo claramente no livro de Romanos. Todos pecamos em Adão e todos caímos em Adão, e o pecado entrou no mundo através de um só homem, e com o pecado a morte. Romanos capítulo 5 claramente nos ensina isso. Irmãos, dentre esta narrativa bíblica sobre a nova condição do homem depois do pecado, Romanos capítulo 3 talvez é um dos textos que melhor descreve o que é o homem agora na sua realidade de pecador. Eu gostaria de convidá-lo a abrir Romanos capítulo 3 comigo. Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. E o versículo 23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Criados à imagem de Deus, sem pecado, sem mácula, transgredimos a lei de Deus, nos rebelamos contra Ele, e a nossa condição foi alterada, nossa condição mudou. Nós agora somos pecadores, e esta condição de pecadores, irmãos, não é uma condição pequena ou uma condição banal, não. Nós não estamos apenas enfermos na nossa natureza caída. A Bíblia não se refere a nós enquanto pecadores como pessoas apenas doentes. O apóstolo Paulo é muito claro em Efésios capítulo 2: nós estamos mortos em nossos pecados, nós estamos perdidos, mortos em nossos pecados. A realidade do homem agora em pecado é o homem mergulhado no lamaçal do pecado, um homem totalmente distante de Deus, como Paulo diz aqui no versículo 23 de Romanos capítulo 3: uma vez que todos nós pecamos, todos nós passamos a estar distantes, irmãos de Deus, distantes da glória de Deus.
estamos extremamente aquém da glória de Deus. Ninguém pode, irmãos, colocados diante da glória de Deus, diante do ser de Deus, diante da realidade de Deus, ninguém poderá ser considerado inocente, ou ninguém poderá ser considerado aprovado. Nós estamos reprovados na nossa natureza, na nossa condição, quando colocados diante da glória, da majestade de Deus, de tão pecadores que nós somos. Irmãos, entender o tamanho da nossa iniquidade é extremamente necessário para entender tudo que a Bíblia está falando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira geral, as pessoas lá fora, se você diz que elas têm problemas, que elas erram, que elas falham, de maneira geral, elas admitem isso com certa facilidade. Assim, eu erro, quem não erra? Eu falho, quem não falha? Eu cometo pecados e quem não faz? Mas de maneira geral, essas pessoas acreditam que elas não são tão mais assim, que elas não têm um problema tão sério assim. Elas sabem que não são totalmente boas, mas não percebem o tamanho da sua iniquidade. Eu não sou tão mal assim, algum homem nos diria, se eu questionasse sobre a sua condição. Eu sou mal, mas eu não sou tão mal assim. E geralmente ele vai nessa perspectiva porque está se comparando com outros homens, do tipo, eu sou mal, eu sei que eu peco, que eu erro, mas existem muitas pessoas piores do que eu, porque existem pessoas que estão aí matando, e pessoas que estão roubando, e pessoas que estão adulterando. Bem, eu não faço essas coisas. O ponto é que o critério bíblico para determinar a nossa condição é a glória de Deus, é a santidade de Deus, é a majestade de Deus. E quando esse é o critério usado, nós estamos em uma condição terrível. Nós não estamos doentes, nós estamos mortos. Nós estamos, irmãos, em total falta. Quando lemos aqui em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, aquilo que Paulo fala sobre nós é algo muito sério. Ele diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém quer a Deus, ninguém conhece a Deus, ninguém pode se aproximar de Deus. E Paulo começa a dizer da nossa condição, e somos chamados de assassinos, mentirosos e imorais. Nós somos terríveis. Talvez a verdade mais necessária para o nosso tempo é afirmar com clareza às pessoas: nós somos terríveis. Na nossa condição de pecadores, nós somos monstros irrecuperáveis. A nossa condição é irreparável, se pensar do ponto de vista da própria capacidade do próprio homem. O homem não consegue mudar a sua condição, o homem não consegue sequer se aproximar de Deus para fazê-lo. O homem está totalmente perdido. Quando nós olhamos para ele mesmo, ele não pode salvar a si mesmo, ele não pode auxiliar Deus nessa salvação. Não há esperança para ele, se pensamos na sua própria capacidade. Mas a Bíblia nos fala que este não será o fim do homem, que a história do homem não termina em todos os homens mergulhados em pecado e sem solução e sem salvação ou sem esperança. Mas diz a palavra de Deus que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido à semelhança do homem pecador. Cristo se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele, que é o próprio Deus, a segunda subsistência de Deus, ou a segunda pessoa de Deus, ele se faz homem e ele encarna como nós, como o apóstolo João nos lembra, meus queridos irmãos, em João, no Evangelho, no capítulo 1, verso 1 em diante, que trata da encarnação do Verbo. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 9: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Deus, na sua segunda pessoa, se fez homem e habitou entre nós. E o apóstolo Paulo nos fala, quando nos fala sobre a redenção, amados irmãos, o apóstolo Paulo nos fala sobre em que termos o Verbo se encarnou entre nós. Em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo nos lembra, ou ele passa a nos falar sobre a redenção que nós temos em Cristo. Mas ao nos falar sobre essa redenção que nós temos aqui em Cristo, ele nos lembra de algo bem importante. Ele nos anuncia a salvação nesses termos: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida de Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e que no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Vejam, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. É assim que diz a minha versão aqui. Esse versículo é um versículo que temos que nos aproximar dele com muito cuidado. O que significa dizer que Deus enviou o seu Filho à semelhança da carne pecaminosa, do homem pecador? Será que isso significa, como alguns hereges já disseram ao longo da história da igreja, que Cristo se assemelhava ao homem? Que ele tinha aspectos humanos, mas que ele não era totalmente humano? Porque o apóstolo Paulo diz: ele se assemelhava, Deus enviou o seu Filho à semelhança do homem pecador. O que significa essa semelhança? Será que Cristo então possuía, por exemplo, um corpo humano, como alguns já propuseram no passado, mas o corpo humano era tudo o que ele tinha? Alguns hereges interpretavam João capítulo que nós lemos de forma assim: e o Verbo se fez carne. Eles interpretavam dizendo, então, Cristo assumiu um corpo. Eles interpretavam esse carne como corpo e apenas corpo. Então Cristo assumiu um corpo humano, mas corpo humano é tudo o que ele tinha. Ele não era homem plenamente, não era plenamente homem em todas as coisas. Será que é isso que Paulo quer dizer quando disse que ele foi encarnado à semelhança do homem pecador? É certo que não. O apóstolo Paulo, a dizer que o Verbo foi encarnado na semelhança do homem pecador, estava dizendo que ele veio como verdadeiro homem, com uma única exceção: a natureza caída. Cristo veio na totalidade da humanidade, mas em algo distinto de nós. Todo homem nascido de mulher depois de Adão, depois da queda de Adão, nasce pecador, com exceção do Cristo eterno, que apesar de encarnar entre nós como verdadeiramente homem em sua totalidade, apesar de que não deixou de ser Deus em totalidade, ele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, plenamente Deus e plenamente homem, este Verbo eterno assumiu a natureza humana plena, com a exceção de não ter uma natureza humana caída, uma natureza humana pecaminosa ou pecadora. Ele não veio como um pecador como nós somos, por isso está escrito: veio a semelhança do homem pecador. A semelhança do homem pecador, porque enquanto homem, plenamente como nós, mas porém sem pecado. Ora, o apóstolo Paulo então nos ensina uma verdade, que é a verdade que precisamos aprofundar.
Nós precisamos entender, irmãos, que Cristo encarnou no seio ou no ventre de Maria como homem verdadeiro, porém um homem que nunca conheceu o pecado, não assumindo a natureza pecaminosa, apesar de assumindo-se uma natureza humana. E a Bíblia, irmãos, insiste em dizer que Cristo, ele não pecou ou não conheceu o pecado. A Bíblia diz isso em várias passagens. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ali também o apóstolo Paulo nos lembra que Cristo não conheceu o pecado. Está escrito, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, ou seja, aquele que nunca transgrediu a lei de Deus, aquele que andou um caminho de perfeição, sempre em obediência ao Pai, ele não conheceu o pecado, ele nunca pecou. O apóstolo Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus mesmo o fez pecado por nós. Esse versículo parece estranho, Cristo ser feito pecado. Bem, ele pode ser traduzido: Deus o fez oferta pelo pecado. Assim esse texto pode ser traduzido, talvez uma tradução mais fácil de absorver e de entender. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez como oferta pelo pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Percebam, ele não conheceu pecado algum. Verdade esta também apresentada pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 está escrito: ele não cometeu pecado, nem jamais se achou engano em sua boca. É esse o Cristo em que nós cremos, irmãos, o Cristo que servimos, o Cristo que seguimos. O apóstolo Pedro fez questão de testemunhar: ele não cometeu pecado e nenhum engano saiu da sua boca. Algo interessante, Pedro cita o engano da boca. Irmãos, se queremos evidenciar nossa realidade enquanto pecadores, basta vermos o que falamos. O homem que é capaz de dominar a sua própria língua é perfeito, nos lembra o apóstolo Tiago. Ora, talvez uma realidade que mais evidencia a nossa natureza caída é a nossa boca. O próprio Senhor Jesus ensinou que aquilo que corrompe o homem não é o que entra pela boca, não é o que entra pela boca que corrompe o homem, ou que torna o homem impuro, mas é aquilo que sai de sua boca, porque o que sai de sua boca vem do seu coração. A boca fala o que o coração está cheio. Ora, mas o apóstolo Pedro, ao afirmar que da boca do Senhor nunca saiu engano, nunca saiu transgressão ou maledicência, apenas evidencia o próprio coração do Senhor. Da sua boca não sai pecado, porque o seu coração não conhece, o seu coração não está cheio do pecado. Por isso Pedro nos diz com clareza: ele não cometeu pecado, nem jamais se achou engano na sua boca. Também o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 15, vocês sabem que há uma discussão grande sobre quem é o autor de Hebreus. Bem, eu acredito que é Paulo, mas há uma discussão sobre isso. O autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Percebam que o autor de Hebreus, para afirmar que o Senhor cuida de nós,
Nós temos um sumo sacerdote, o pastor Leandro mostrou um livro de um puritano que está falando ali sobre o fato de que Cristo, ainda aqui nos céus, zela pelo seu rebanho. E esse argumento é apresentado na Bíblia, certamente em várias passagens, mas um dos autores bíblicos que mais vai nos ensinar isso é o autor de Hebreus, nos mostrando esse lugar de Cristo como sumo sacerdote. Olha, Cristo, enquanto sumo sacerdote, ele zela por nós. O autor de Hebreus nos lembra que, apesar de ser um sacerdote divino, ele não deixa de ser um sacerdote humano. E isso é importante, irmãos, para nos trazer conforto e consolo, esperança. O autor de Hebreus está dizendo que o sacerdote que roga e intercede por nós, ele pode se compadecer de nós e nossas fraquezas. Ele pode fazer isso porque ele as conhece. Ele, como homem, conhece as nossas fraquezas. E o autor de Hebreus então nos lembra, porque como ele também é um de nós, como ele é homem como nós somos, ele também foi em tudo tentado. Cristo tentado em todas as coisas, enquanto homem tentado em todas as coisas. Nenhuma só tentação lhe foi poupada. Tentado em todas as coisas, com uma grande diferença. Apesar de como nós tentados em todas as coisas, o autor dos Hebreus nos lembra claramente, mas sem pecado. Tentado em tudo e em nada reprovado. Tentado em tudo, em nada tido ou visto enquanto culpado, porque o Senhor nunca pecou. Uma vez, irmãos, que nós conseguimos perceber aqui que esta é uma verdade inequívoca da palavra de Deus, é inequívoco que Ele é Deus que se fez homem, totalmente homem, mas um homem que não conheceu o pecado, que nunca pecou, nenhuma transgressão houve nele. E lhes afirmo, somente acerca de Cristo nós podemos afirmar essas coisas. Sobre nenhum outro ser humano, homem ou mulher, nós podemos afirmar que não conheceu o pecado ou que nunca pecou. Apenas Cristo tem essa condição de plenamente homem, porém sem pecado. Uma vez que é clara nas Escrituras essa verdade aqui apresentada, nós vimos em vários textos, poderíamos ver em outros textos. Cristo, então, claramente está sendo apresentado na Escritura como um modelo de santidade. Cristo é a contraposição, a contradição de Adão. Enquanto Adão foi criado sem pecado algum, mas no momento da tentação transgrediu a lei de Deus, mesmo que todo o contexto beneficiasse Adão, Adão estava posto no paraíso, Adão estava em uma condição onde não havia nenhuma necessidade, nenhum cenário de angústia ou de dificuldade. Em todo o cenário que lhe era favorável, Adão transgrediu a lei de Deus e pecou. Agora o Senhor envia o seu Filho, enquanto homem, verdadeiramente homem, e agora numa condição diferente de Adão, porque Cristo veio se colocando submisso à lei de Deus e colocando-se suscetível à maldição da lei, em um cenário em que tudo lhe era desfavorável. Ele permaneceu fiel, sem jamais pecar, sendo então um modelo de santidade. Ora, a palavra santo, a palavra santidade significa separação. Algo é santo na Bíblia quando está separado. Quando nós estamos dizendo que Cristo é um modelo de santidade, estamos afirmando com isso que Ele é um modelo perfeito de uma humanidade que está separada do pecado. Cristo é um modelo de humanidade, um novo Adão que nos foi dado por Deus para que pudéssemos imitar, para que tivéssemos um alvo a prosseguir. Como também o autor de Hebreus vai nos lembrar deste alvo que devemos persistir a correr para ele. Vejam esta carreira que nos está proposta. O próprio Senhor Jesus, quando veio
nos ensinava, quando veio falar sobre a vida cristã que nos oferecia, ele disse: aprendam de mim, disse o Senhor. Perceba que aprender sobre um modelo de vida piedosa na Bíblia vai além do que apenas aprender sobre assertivas informações, um conjunto de coisas que são boas e um conjunto de coisas que são ruins. Não. Aprender sobre santidade na Bíblia é aprender sobre uma pessoa, é aprender sobre Cristo. E aprendendo sobre Cristo, seguindo os seus passos, nós temos então esse perfeito modelo de santidade a perseguirmos, irmãos. Cristo certamente é o perfeito modelo de santidade que o Senhor nos deu, um novo Adão entre nós. Mas eu preciso dizer algo a vocês. Se nós, irmãos, entendermos a Cristo como modelo de santidade apenas na esfera do exemplo, nós temos um grande problema diante de nós. É óbvio que ninguém poderia negar que Ele é o exemplo. Se Ele é o perfeito modelo, um modelo, esse termo, modelo, é algo que nós olhamos para ter um molde, para nos moldarmos à semelhança de. Então, quando nós pensamos, por exemplo, um modelo de um avião, é um projeto de um avião, e um avião deve ser construído à semelhança daquele modelo. Essa ideia de um projeto, um molde, que alguma coisa precisa ser moldada a isto. Quando nós estamos falando de Cristo enquanto modelo de santidade, certamente estamos falando de Cristo enquanto um exemplo a ser seguido. Mas quando nós olhamos de volta para Romanos capítulo 3, que fala de homens que não podem conhecer a Deus, homens que não podem desejar a Deus, não podem se aproximar de Deus, eu lhes digo: do que adianta, irmãos, termos um perfeito modelo, se é impossível para nós nos moldarmos a Ele? Se tudo que a Bíblia quer apresentar acerca de Cristo como um perfeito modelo de santidade se resumir e nós podemos olhar para Ele, e Ele é um ótimo exemplo a seguirmos, se a coisa se limita nisso, nós estamos perdidos. Esta, por exemplo, é a perspectiva da teologia liberal. Entendem salvação como sendo Cristo um profeta que veio dar exemplo, e o homem encontra a redenção na medida que imita o exemplo de Cristo, na forma de viver, de tratar as pessoas, de lidar com a vida. Mas se tudo que a Bíblia está apresentando, quando fala de Cristo como modelo de santidade, for de um exemplo que nós devemos seguir, nós estamos perdidos. Porque ninguém pode seguir esse exemplo. Ninguém é capaz de, sendo um homem pecador, se ajustar às práticas de Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, nos lembra que o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer, mas o mal que não queremos fazer, isso fazemos. E Paulo, ao identificar essa condição de nós mesmos, ele termina com um lamento: miserável homem que eu sou. Paulo não identifica o pecado apenas como algo que nós temos. Não é apenas, o pecado não diz respeito apenas a algo que nós temos, ou o pecado não diz respeito apenas a condutas erradas que nós temos. O pecado diz respeito a algo que nós somos. Miserável homem que eu sou. O apóstolo Pedro, quando estava com Cristo e Cristo faz um grande milagre diante dos seus olhos, e ele identifica que o Messias está diante dos seus olhos, aquilo que Pedro diz a Jesus é: aparta-te de mim, Senhor, pois eu sou pecador. O pecado diz respeito a algo que nós somos e que nos torna totalmente diferentes de Jesus. Percebem? Por que que Pedro, ao ver que Jesus era o Messias, não disse: Senhor Jesus, agora que eu reconheço que o Senhor
é o Messias, eu vou agora aqui ficar imitando o seu exemplo. Eu vou me aproximar de ti para imitar o teu exemplo. Não foi isso que Pedro disse. Foi o contrário. Aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Porque a reação de Pedro não é se aproximar dele para imitá-lo, mas é se afastar dele. Porque Pedro reconhece que aquele que está diante dele é totalmente diferente de quem ele é. Não porque ele não é um ser humano como Pedro é, ele é um homem como ele é, mas um homem distinto, um homem que não tem uma característica que Pedro chama de pecado. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador e tu não és pecador. É isso que está na fala de Pedro. Eu sou pecador e tu não és. E uma vez que eu sou algo diferente do que tu és, eu não posso estar perto de ti. Ora, se eu não posso estar perto dele, como imitá-lo? Percebem? Então a perspectiva de redenção da teologia liberal é um fracasso, é uma falácia. É impossível que a única perspectiva de redenção que Cristo quer nos apresentar é um exemplo a ser seguido. E com essa perspectiva cai o Espiritismo, por exemplo, que apresenta Cristo, esse Espírito evoluído, como alguém que deveria ser imitado. É isso que ele é, um homem a ser imitado, um bom homem a ser imitado. Como imitar alguém que é tão distinto de nós? Nós somos pecadores, ele não é. Como imitá-lo? Por isso, irmão, seria falacioso, ou pelo menos seria falho, fraco, apresentar a Cristo como um modelo de santidade, pensando nele apenas como um modelo, um exemplo a ser reproduzido, entendem? É necessário que estejamos indo então para a Bíblia, para pensar em Cristo como um modelo de verdadeira humanidade, de verdadeira santidade, mas que isso não se limite apenas a ver Cristo como exemplo. Como pensar nele como modelo e não limitar a minha mente a pensar em um exemplo? Bem, a Bíblia me diz como resolver isso. O Novo Testamento, irmãos, está o tempo todo nos lembrando de algo. A redenção não diz respeito apenas a seguirmos a Cristo enquanto um exemplo a ser seguido. A redenção significa morrer e nascer de novo. Morrer e nascer de novo. Quando Nicodemos, um doutor da lei, procurou Jesus às escondidas para tentar entender qual era o seu ensino, Jesus não disse: siga o meu exemplo, trate bem as pessoas e você estará bem com Deus. Não foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. E a Bíblia fala deste novo nascimento como sendo algo que o homem não consegue conquistar. João no capítulo 1 diz que nascer de novo é nascer da vontade de Deus. É algo que vem de Deus sobre nós, primeiramente. E segundo, nascer de novo é ser moldado à imagem de Cristo. Olha de novo a ideia do modelo. Ele é o nosso modelo, não apenas porque ele é um exemplo que iremos perseguir a imitar, mas porque quando Deus nos quebra como vaso danificado e como oleiro, ele nos molda novamente. Ele nos molda a partir de um molde, de um modelo, e Cristo é esse modelo. E a Bíblia então passa a nos ensinar que Ele está nos moldando a imagem de Cristo. Lembrem-se que comecei a minha palavra nessa noite dizendo que o homem foi criado à imagem de Deus. Vocês acham que foi à toa?
Tipo, irmãos, vou dar uma palavra aqui a vocês, mas eu tenho que começar do início. Deus criou o homem à imagem. Não. Eu não falei que o homem foi criado à imagem de Deus porque está no princípio dessa história. Também é por isso. Mas pensar em Cristo como modelo tem a ver com entender a forma como nós somos criados. O homem foi criado à imagem de Deus. E ele caiu, ele pecou. A pergunta que muitas vezes é feita quando ensinamos essas duas coisas juntas, o homem foi criado à imagem de Deus e ele caiu, ele pecou. É muito comum alguém aparecer e dizer assim: pastor, depois que o homem pecou, ele deixou de ser imagem de Deus? Algumas pessoas perguntam isso. E eu lhes digo, é uma ótima pergunta. É uma boa pergunta, uma pergunta lógica, uma pergunta profunda, uma pergunta de quem está prestando atenção no que está sendo dito. Ora, será que o homem, quando pecou, ele deixou de ser imagem de Deus? Bem, nós sabemos que não, ele não deixou de ser imagem de Deus, porque mesmo depois da queda, o homem é chamado de imagem de Deus, inclusive em Gênesis. O homem não deixou de ser imagem de Deus quando pecou. Mas não quer dizer, irmãos, que ele permaneceu sendo a mesma imagem, ou o mesmo nível de imagem que ele era. Nós devemos pensar o homem pecador como uma imagem embaçada, uma imagem distorcida. Ainda é uma imagem, mas essa imagem está danificada. Ela não representa, ela não espelha com perfeição mais aquilo que espelhava antes. Eu sempre penso que a melhor forma de ilustrar isso é a seguinte: os irmãos já tiveram a oportunidade de tomar um banho quente na vida? Um banho aquecido na vida? Se você tomar um banho quente, principalmente se for em um lugar frio, né? Algo interessante acontece. O espelho do banheiro fica totalmente embaçado. Não é isso? Totalmente embaçado. Ora, se você passar na frente desse espelho embaçado pelo vapor, eu lhe pergunto, você consegue ver a si mesmo no espelho? A resposta é sim, você sabe que você está ali sendo refletido. Você vê a sombra, né? Você vê até certo ponto a sua imagem ali. Você vê o seu contorno. Só que você não consegue mais ver a si mesmo com a perfeição que você estava vendo antes de tomar o seu banho. Você entrou no banheiro, o espelho estava ali, você olhou para você, parou e fez: rapaz, como eu sou bonito. Fazia tempo que eu não me lembrava como eu sou bonito. Aí você olhou para você e se achou bonito e foi tomar um banho. E quando você saiu do banho, olhou e já não conseguia mais se identificar naquele espelho. Até se identificar assim, porque você está sozinho no banheiro, tem alguém ali. Bem, espere em Deus que seja você. Você até consegue se identificar, mas não consegue se reconhecer. Percebe? Isso é o homem pecador. Ele traz contornos da imagem de Deus. Nós continuamos sendo seres racionais depois da queda? A resposta é sim. Mas a nossa mente é confiável? A resposta é não. Nós continuamos sendo seres morais depois da queda? Sim, mas a nossa moralidade é boa? A resposta é não. Nós continuamos tendo uma realidade espiritual depois da queda? Sim, mas o nosso espírito está danificado pelo pecado. O homem, depois que caiu, permaneceu sendo a imagem de Deus, mas uma imagem quebrada, uma imagem distorcida, uma imagem que ainda trazia traços de Deus, que é o modelo principal e primeiro, mas essa imagem está danificada. E o que é que Deus fez? Ele enviou um modelo perfeito entre nós mais uma vez, não apenas para exemplificar o que deveríamos ser, mas para consertar essa imagem danificada que nós somos. Consertar essa imagem danificada. Percebam, se um vaso, imagine que você tem um vaso ideal, o vaso mais bonito do mundo, mais caro, mais perfeito, o mais simétrico, não sei nem se isso existe, e todos os outros vasos foram feitos pegando aquele modelo. Ora, se eu tenho uma cópia desse modelo e esse vaso quebra, e eu colo, eu remendo,
ele volta a ser o que era antes? Não, irmãos, porque remédios não resolvem. É necessário quebrar esse vaso e fazer ele de novo à semelhança do modelo, não é isso? Pois é exatamente isso que a Bíblia está dizendo que nós temos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus nos molda novamente à imagem de Cristo. Ele nos conforma à imagem de Cristo. A palavra conformar é dar a forma com aquela outra coisa que ali está. Dar a forma igual. Conformar. E a Bíblia insiste que salvação, irmãos, diz respeito a sermos moldados à imagem de Cristo. Existem inúmeras passagens bíblicas que falam isso. Por exemplo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um texto muito conhecido da Bíblia. É um texto onde Paulo nos apresenta o que é mais próximo para nós, uma espécie de ordem salutis, ou seja, uma ordem de salvação, a doutrina da salvação sendo exposta de forma sistemática. Mas Paulo apresenta a salvação no início dessa sua sistematização sobre a salvação. O versículo 29 apresenta a salvação desses termos. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Salvação é aqui descrita como sendo ser conformado à imagem de Cristo, percebem? Ser salvo é ser conformado, é ser moldado à imagem de Cristo. Então perceba que ter Cristo como modelo perfeito de santidade não é apenas entender que uma vez que ele nunca pecou, eu devo seguir o seu exemplo. É isso também. Mas entender Cristo como modelo de santidade é entender que quando Deus começa uma obra de salvação em nossas vidas, o que Ele vai fazer é nos levar ao nosso velho homem morrer e nos dar um novo homem moldado e formado à imagem de Cristo. Isso é ter Cristo como modelo de salvação. É entender que o plano de Deus, a obra executada pelo Filho e o poder do Espírito opera em nós para nos moldar à imagem de Cristo, irmãos. Como ele disse aqui claramente, esse é o propósito de Deus. Os que Deus elegeu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Mas essa não é a única passagem que Paulo nos diz isso. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Qual é a imagem que ele está falando? A imagem que nós estamos vendo, a imagem de Cristo. Como pelo Espírito do Senhor. Paulo faz uma metáfora interessante aqui. Os irmãos já assistiram, eu sei, Branca de Neve. Não adianta se esconder, não, eu sei que assistiram. Está lá, nas páginas da sua história, o passado que você esconde. Assistiram Branca de Neve, ou assistiram, pelo menos. Tem um fato interessante na história da Branca de Neve, que é a história do espelho mágico. Que a rainha Maria e perguntava se tinha alguém mais bela, e o espelho bajulador ficava dizendo que era ela até revelar a tal da Branca de Neve, que seria mais bonita do que a rainha. E o espelho, então, em muitos desenhos, filmes e ilustrações, o espelho reflete Branca de Neve, tá certo? O espelho diz que tem alguém mais bela que a rainha e mostra a imagem de Branca de Neve. E o que acontece é que a rainha má tem agora diante de si um modelo e ela está aquém do modelo. O modelo é posto diante dela e ela está aquém daquele modelo, percebe? Ela percebe que não é tão bonita como aquele modelo.
A Bíblia, de certa forma, está dizendo que o Espírito Santo é uma espécie de espelho mágico. Quando nós vamos ao Espírito Santo, ele nos revela a imagem de Cristo. Mas o Espírito Santo, como espelho mágico, é um espelho melhor do que o da rainha. Porque o espelho da rainha, irmãos, me permitam para a gente brincar um pouquinho aqui. O espelho da rainha parece sogra, mostra o problema, mas não ajuda na solução, né? Veja, o espelho da rainha diz: tá, rainha, tá aqui, tem alguém mais bonita que você? O problema é seu, né? Tá aí, a dura realidade, você não é mais bonita, tá aí. O espelho só revelava as falhas da rainha. Ao mostrar o padrão maior, revelava as falhas da rainha. O Espírito é um espelho superior, porque revela um padrão maior. Mas ao revelar um padrão maior, isso não serve apenas para trazer a clareza de que somos um padrão menor. Paulo aqui vai dizer que é como um espelho que cada vez que nós olhamos para ele, nós somos moldados à semelhança daquilo que está sendo ali mostrado. Então, se Cristo é a imagem que está sendo mostrada pelo espelho do Espírito Santo, todas as vezes que a obra do Espírito está sendo operada em nós estamos sendo moldados ao padrão daquela imagem que é Cristo. Percebe? A cada olhada, mais parecidos com Ele. Sabendo disso, o que é que a gente fica doido para fazer? Olhar mais para esse espelho, né? Cada vez que eu olho, eu sou mais parecido, eu vou olhar mais. O Espírito é este espelho, e o Espírito opera através da sua palavra. A cada vez que eu vou ao Espírito e vejo a imagem de Cristo, o Espírito opera me moldando a imagem dele. Por isso, quer ser mais parecido com Cristo? Olhe mais para o espelho. Olhe mais para o espelho. Agora, lembrando das palavras do apóstolo Tiago, não como aquele que olha rapidamente e sai e nem lembra do que viu, mas como aquele que não é apenas ouvinte, mas praticante. Como aquele que encarna a imagem que está vendo no espelho. O Espírito nos molda a imagem de Cristo. E ele então é um modelo de santidade que devemos perseguir. Também, ainda o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4, versículos de 22 a 24, ele diz assim: no que diz respeito ao vosso procedimento anterior, despojai-vos do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Oi, se faz tempo que me perdeu, eu tinha nem percebido. Vejam, Paulo diz: despojai-vos do velho homem, revistai-vos do novo homem, que é feito à semelhança de Deus. É Cristo. Sabe aquele velho Marcelo, o Marcelo da sua natureza caída, o Marcelo que é descendente de Adão e que imita Adão, que tem Adão como modelo de homem pecaminoso? Paulo está dizendo: pegue esse seu velho eu e se dispa dele, como roupa, dispa-se dele e se revestir agora do novo homem, que é Cristo, Senhor. Óbvio que é uma metáfora. Paulo está dizendo que imitar a Cristo não pode ser apenas como um exemplo. É necessária a ação do Espírito, nos dando a vida de Cristo, a vida dele. Ele morreu e ressuscitou, e quando ele ressuscitou glorificado. Ele antecipou a nova criação que ainda virá. Cristo é o primeiro da nova criação na história. Ele antecipou. Os profetas sabiam de uma nova criação, mas eles esperavam essa nova criação só no fim da história. E aí veio o Filho de Deus, morreu e ressuscitou no meio da história. E quando Cristo saiu da sepultura, não saiu apenas Cristo,
Cristo da sepultura, a nova criação estava presente na história através dele. E essa novidade de vida, esse homem glorificado, subiu aos céus, reinando em glória, enviou o Espírito. E a Bíblia diz que ele fez habitar em nós esse Espírito. E o Espírito habitando em nós nos faz, irmãos, termos comunhão com a vida de Cristo. A vida ressurreta de Cristo é derramada sobre nós através do seu Espírito. E o Espírito vai nos moldando pelo poder da novidade de vida em Cristo Jesus. Os irmãos não lembram o que Paulo nos fala sobre batismo em Romanos 6? Ou vocês esquecem que no batismo nós morremos com Cristo? Ou esquecem que no batismo passamos a viver em novidade de vida com Cristo? Se com Ele morremos pelo batismo, diz Paulo, com Ele caminharemos em novidade de vida, diz Paulo. Não apenas porque Ele é um exemplo a ser perseguido, Ele é, mas porque a sua nova vida é derramada em nós pelo poder do seu Espírito. Nós compartilhamos da vida de Cristo, irmãos, e o Espírito está nos moldando à semelhança dele, está nos moldando pelo poder da vida nova que ele fez habitar em nós. E os irmãos sabem disso. Ou vocês não lembram o que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Aquele que está em Cristo é nova criação. Por que nova criação? Porque Cristo é nova criação. Cristo, como homem, não faz parte mais da antiga criação. Ele é nova criação. Cristo antecipa o mundo que virá. Irmãos, Cristo foi o primeiro a ressuscitar na história. Essa não é uma pergunta fácil de responder, porque a pergunta não está bem feita. Cristo é o primeiro a ressuscitar, eu posso dizer sim e não. Se eu pensar apenas em ressurreição, ele não é o primeiro. Existem vários personagens que ressuscitaram antes de Jesus, no Antigo e no Novo Testamento. Vocês sabem, Cristo mesmo testemunhou ressurreições. Como não lembrar de Cristo trazendo Lázaro de volta à vida? Lázaro ressuscitou antes de Jesus, ou não foi? Se ele não é o primeiro a ressuscitar na história, por que a Bíblia diz que ele é o primogênito entre os mortos? Porque apesar de muitos terem ressuscitado antes dele, todos ressuscitaram para a antiga vida que tinham. Lázaro voltou a viver, mas ele voltou a ser o mesmo Lázaro que era. Viveu alguns anos, morreu novamente. Onde está Lázaro? Morto, irmãos. Morto. Lázaro morreu, porque ele voltou a viver na mesma condição que ele tinha antes. Apenas Cristo ressuscitou para um estado de glória, um novo estado, um estado que é a realidade da nova criação. É possível a Cristo morrer novamente? A Bíblia diz não. Onde está Cristo? Voltou a morrer? Não, ele está vivo, reinando em glória e majestade, porque ele ressuscitou em novidade de vida, em glória. E é essa condição que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo compartilha dessa novidade de vida que Cristo já tem na ressurreição. Quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque ele é o perfeito modelo de santidade, irmãos. Não apenas que nós vamos perseguir como exemplo, mas que Deus tenha aplicado e operado em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Paulo ainda insiste que nós somos moldados à imagem de Cristo em Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10, irmãos, diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com as suas práticas, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vestindo-se de um novo homem, que se renova, essa imagem desse novo homem se renova, porque se renova a semelhança da imagem daquele que nos criou. Quem nos criou? Quem nos criou? Quem é que nos criou? Porque Ele criou todas as coisas e sem Ele nada existe. Hebreus capítulo
feito primeiro. Cristo nos criou. Ele é o nosso Criador. E nós estamos sendo moldados à imagem dele. Varão perfeito, homem sem pecado. Agora a conta fecha. Não adianta ter um exemplo a perseguir, se esse exemplo é impossível de ser perseguido, porque ele está tão distante que eu não posso imitar. Mas uma vez que a Bíblia está dizendo que Deus está me moldando como vaso à semelhança de Cristo, agora eu sei que a cada vez que me aproximo do poder do Espírito eu pareço mais com Ele. E cada vez que eu pareço mais com Ele, mais eu posso imitá-lo, mais eu posso seguir seus passos e os seus exemplos, percebe? É por isso que os apóstolos nos chamam a imitar a Cristo. Ele não está chamando homens pecadores para imitar a Cristo no poder da sua própria condição, ou das suas próprias forças, como se eles pudessem fazer isso. Não, levando em consideração que Deus está nos moldando a imagem de Cristo e operando em nós essa mudança, aí sim os apóstolos nos chamam a imitar a santidade do Senhor como modelo, como Pedro faz. 1 Pedro capítulo 1, irmãos, versículos 15 e 16, quando Pedro escreve aos escravos como eles deveriam servir ao Senhor, Pedro vai dizer assim: quando Pedro, nos chama a santidade de vida, perseguindo, por exemplo, ele estava dizendo assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sede santos como eu sou santo. Meus amados, o apóstolo Pedro também, lá no versículo 21 do capítulo 2, agora se escrevendo aos escravos para seguir um novo estilo de vida, ele usou a Cristo como modelo. Ele disse: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Eu comecei essa palavra dizendo que Deus criou Adão no pó da terra, a imagem dele mesmo. E depois da costela de Adão criou Eva. E como Eva vinha da parte de Adão, Deus também a criou a imagem de Deus. Eva, naturalmente deveria ser ela também a imagem de Deus, porque foi tirada daquele que era a imagem de Deus, percebe? A Bíblia conta uma história interessante, às vezes não percebida. O livro de Apocalipse é o livro que eu estou pregando agora na igreja. Jesus diz que o tema de Apocalipse é revelar a si mesmo. Além de revelar segredos, ele está revelando-se a si mesmo. Revelação de Jesus Cristo, é a primeira frase do livro. Cristo está sendo revelado no livro. E como é que Cristo é revelado no livro? Cristo é revelado em glória. O propósito do livro é apresentar Cristo em glória, revelar Cristo glorificado. É isso que o livro está fazendo, revelar aquele que foi morto como aquele que ressuscitou e está em glória. Esse é o propósito do livro. Só que parece que, como o livro, então, o Apocalipse falha. Não é que falha, mas ele frustra, um pouco estranho. Porque veja, se o propósito do livro é apresentar Cristo sendo glorificado, você espera que seja assim que o livro termine. Ou seja, que o livro vá discorrendo tudo até no fim apresentar Cristo glorificado. Entende? É isso que você espera do livro, quando ele tem um tema. Só que onde Cristo é glorificado? Capítulo 1. O apóstolo João vira ver e vê Cristo glorificado. Vê como eterno, poderoso, Deus, Senhor e todas as coisas. Cristo é apresentado como glorificado no primeiro capítulo. E se tu pensares que o propósito do livro é mostrar um Cristo glorificado, em tese, Apocalipse poderia terminar no capítulo 5. Porque no capítulo 4 e 5, João vai ver a cena dos céus, Cristo é glorificado, ele é entronizado, e em glória está reinando e dominando.
coisas. Fim. Só que o livro tem 22 capítulos. E o livro vai discorrendo. E quando você vai chegando no fim do livro, você jura que vai ver de novo, pelo menos de novo, a repetição da glória de Cristo. E algo interessante acontece. No fim de Apocalipse, pega os 3 últimos capítulos do livro, no fim de Apocalipse, alguém está sendo entronizado. Alguém está sendo coroado. E esse alguém não é Cristo. E no fim do livro, alguém aparece glorioso. É revelado alguém em glória. E esse alguém não é Cristo. Quem é coroado no fim do livro? A igreja. E quem é apresentado em estado de glória no fim do livro? A igreja. Mas não é estranho que o livro tenha por tema a glória de Cristo, e no final do livro quem aparece sendo glorificado seja a igreja e não Cristo. Alguma coisa aqui precisa ser resolvida. O que é que isso quer dizer? 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que a mulher é a glória do homem. O que é que isso tem a ver com Cristo? Cristo é glorificado através da sua noiva. É o que o livro está ensinando. Cristo é glorificado através da sua noiva. Na medida que sua noiva é glorificada, no fim do livro é Cristo que está sendo glorificado. Cristo é glorificado através da sua noiva. O que é que isso quer dizer sobre o que estamos falando? Apocalipse, as pessoas não percebem isso, mas Apocalipse apresenta também Cristo como um novo Adão, como Paulo faz. E a igreja é a nova Eva. A igreja é a nova Eva, preparada para um novo Adão. Um novo Adão e uma nova Eva. De certa forma, Apocalipse nunca saiu de Gênesis 2. Um novo Adão e uma nova Eva. Por que Eva era a imagem de Deus? Porque foi formada a imagem daquele que era a imagem de Deus. Cristo é a perfeita imagem de Deus. Os apóstolos nos dizem que Ele é a expressão exata do seu ser. A igreja é a nova Eva, sendo moldada à imagem de Adão. Assim como Eva foi tirada da costela de Adão, ou seja, Eva não foi formada que não fosse pela cirurgia, pela parte tirada, pelo processo doloroso. A igreja é formada também das vísceras do Senhor, do seu lado perfurado, do seu sangue derramado. Cristo padece a dor de uma nova Eva formada. Uma Eva formada à semelhança dele. Essa é a igreja. E Apocalipse termina com um chamado. Sejam essa igreja gloriosa. Sejam essa igreja gloriosa. Não apenas saibam sobre ela, vão ser essa igreja no mundo. Sejam essa igreja gloriosa. Uma igreja moldada à imagem do novo Adão. Essa é a nossa vocação, irmãos, é o nosso chamado. Entender a glória do Filho de Deus e o que Ele fez por nós é uma vocação, um chamado a viver como Ele é, a nos moldarmos a Ele, para a glória dEle. Nós somos essa nova Eva, irmãos, formadas à semelhança do novo Adão. Mas será, irmãos, que é isso que o mundo está vendo em nós? O fim de Apocalipse é o drama entre duas mulheres, uma falsa Eva, uma prostituta, que quer se apresentar como a esposa do Senhor, mas é mentirosa, e uma Eva verdadeira, a verdadeira igreja do Senhor que se assemelha a Ele. Será que nós somos uma falsa esposa, porque dizemos pertencer àquele de quem não fomos formados dele? Ou será que somos a verdadeira Eva, sendo moldada e formada à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o Espírito não falha. O Espírito é poderoso para cumprir em nós a obra que Deus designou. A igreja de Cristo há de se parecer com Ele, irmãos. Isso está prometido desde os profetas: eu vos purificarei, vocês ficarão limpos, diz o Senhor.
lhes darei o espírito de purificação. O Espírito não falha, ele é poderoso para nos moldar à semelhança de Cristo Jesus. Isso, irmãos, define o tema dessa palavra. Cristo é o modelo de santidade da igreja, porque o próprio Deus tem operado com poder para moldar essa igreja à imagem do seu Filho. E cabe-nos entender isso e reproduzir então o exemplo daquele que nós somos moldados à imagem dele, seguir os seus passos, viver de acordo com o seu exemplo. Esse é o nosso chamado do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos capacite a cumprir essa missão, que é a nossa missão como igreja. Senhor, eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo porque teu Filho foi revelado glorioso diante dos nossos olhos. Ele é santo e não há ninguém como ele, Pai. Nós confessamos isso. Nós reconhecemos que apesar de ele ser Deus, feito totalmente homem, nele nunca se encontrou pecador. Mas nós somos totalmente distintos, Senhor. Em nós há pecado a perder de vista. Toda a nossa natureza é pecaminosa. Toda a obra de nossas mãos são obras más. Sim, Senhor, somos pecadores. E é impossível para nós seguir o perfeito exemplo de Cristo, porque somos em nós mesmos tão distantes dele, ó Pai. Mas nós cremos no poder da ressurreição. Nós cremos no poder do Teu Espírito, Pai. Nós cremos na verdade apresentada na Tua Palavra, que nós somos moldados à imagem dele. Por isso, Senhor, molda-nos nessa noite. Assim clamamos a Ti. Como vaso danificado nos quebra, como vaso novo nos refaz. Ó Deus, nos conforma a imagem do Teu Filho, assim clamamos ao Senhor. Nós queremos, Senhor, sermos feitos à imagem dEle. Molda-nos para parecermos com Cristo, rogamos a Ti nessa noite, Pai. E sabendo, Senhor, que nós somos a nova Eva, uma igreja moldada e criada a partir do Senhor, nos faz parecer com o nosso noivo, nos faz parecermos com Ele, Senhor, para que possamos andar em comunhão com Ele nesta vida e na vida que virá. Purifica-nos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, molda-nos pelo poder da Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor trabalhe em nós dia após dia para nos purificar e nos moldar à semelhança de Jesus. Assim clamamos a Ti. E nos capacita, Senhor, nos empodera para que possamos seguir os exemplos dEle, como aqueles que estão sendo moldados à imagem dEle. Graças Te damos, Senhor, pela palavra dessa noite. E ainda suplicamos por aquela que virá. É a oração que fazemos juntos, Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Obrigado por te ouvir.